Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aí à nossa aula, né? Na última aula, nós pegamos aí alguns cálculozinhos, né? Para a gente resolver. E qual que seria, vocês acham que seria a importância de você calcular questão declinação solar, ângulo zenital, constante solar? O que vocês entenderam desse conteúdo? E aí? Nada? Fazer que nem aquele, tem um cachorrinho que fica dando aula, né? Quando eu pergunto para os meus alunos o que eles entenderam, todo mundo fica quieto, então entenderam tudo, né? Mas vamos lá. Para que servem esses cálculos? O que vocês me dizem? Para que eu preciso calcular esse tipo de radiação? Para que serve o cálculo de declinação solar? Para saber algo parecido com quantidade de sol que vai pegar na Terra, alguma coisa assim. Foi bom, professor, cheguei agora. Então, vamos lá. A declinação solar, na verdade, é a questão de angulação na qual o Sol se encontra de acordo com a estação do ano. Então, se vocês trocarem informação entre si, vocês vão ver que para cada dia do ano ocorre uma certa diferença nessa declinação. Então, esse é o movimento em que a Terra está indo, tanto abaixando e levantando, né? Vamos supor assim. Esse momento em que a Terra faz esse movimento de subiu e desceu, esse movimento aí vai gerar diferenças na minha angulação. E essa diferença de angulação é que vai causar aí a declinação solar. E a declinação solar é a que vai dar aí os nossos solstícios de verão e de inverno e os nossos equinócios de outono e de primavera. E aí vem a questão também, para que serve a radiação solar? Qual que é a função da radiação solar? Tá aí na tela. Qual que seria a função da radiação solar? Vocês estão aí ou o gato comeu a língua de vocês? Então vamos lá. Para que serve radiação? Ajuda no desenvolvimento e crescimento vegetal? E por quê? Porque sem a radiação não tem fotossíntese. Exatamente. A radiação ela é importante para a questão da realização do processo de fotossíntese pelos vegetais. Então, sem radiação, nós não teríamos desenvolvimento das plantas. Sem desenvolvimento das plantas, nós morreríamos de fome. E aí, porque se na verdade a gente for parar para pensar, começa tudo a partir da planta, né? É uma cadeia alimentar. Precisa de planta para nutrir os animais, a gente acaba nutrindo dos animais e das plantas e por aí vai. E além do mais, a radiação solar é a que mantém a questão de temperatura dentro do nosso planeta. Então, se não houvesse essa radiação solar, será que nós estaríamos em que tipo de temperatura? Nós existiríamos? Não. Congelado. Ia ser congelado. Então, a radiação solar, ela é importante para quê? Para influenciar o nosso regime térmico. E aí a gente vê que dependendo da angulação, né, que nós vimos anteriormente, que o Sol ele está atingindo ou a distância que a Terra ela se encontra do Sol, nós vamos ter o quê? Temperaturas mais elevadas e temperaturas menos elevadas. Por que nos dois polos nós temos geleiras aí enormes? Que nós vimos também isso aí que está relacionado. Como que é a radiação nos polos extremos do planeta? É menos radiação. É menos radiação. Bate então, menos a inoculação. Se a gente olhar a matéria anterior, nós vamos ver a questão de projeção de sombra dentro na questão dos polos. Então, a radiação ali, ela é muito menor do que a radiação que vai incidir na linha do Equador, por exemplo. Por isso que próxima à linha do Equador, nós temos locais
onde tem temperaturas mais elevadas. Além do que, excesso também. A gente não pode ter excesso de nada. A natureza, ela tende a manter o equilíbrio. Então, se nós tivermos tanto um excesso de radiação quanto falta de radiação, isso aí vai desencadear alguns processos aí, né? Então, o excesso ele vai fazer com que a planta ela vai ter que utilizar um volume maior de água para regular a sua temperatura. Se ela utilizar um volume maior de água, qual que é o problema futuro que isso pode me gerar? Murcha. Mais o quê? Desidratação da planta. Mais o quê? Morte das células. Mais o quê? Falta de transporte de nutrientes. Mais o quê? Ué, a planta vai morrer, ué. Ah, não, mas até chegar lá envolve vários processos para isso. É que vocês estão muito dramáticos. Mas o que Calma. volta é o final da coisa. É o final, mas a gente tem que descobrir os passos aí para tentar contornar esse processo aí, né? E além do mais, quando nós temos um excesso de radiação, o processo de fotossíntese ele pode ser inibido. Que aí, lembrando lá da fisiologia vegetal, né? Nós temos que o excesso de radiação ele acaba danificando os meus citocromos. Se danifica esses citocromos, acaba o processo de fotossíntese e ele tem esse processo de quebra. Então, isso aí pode prejudicar muito o desenvolvimento da nossa planta. Por isso que acaba afetando o desenvolvimento e crescimento vegetal também. Então, nós calculamos aí declinação solar, ângulo zenital meio-dia, fotoperíodo, ângulo horário do nascer do sol, quantidade de radiação extraterrestre. E agora nós vamos chegar na quantidade de radiação solar global. Essa radiação solar global, ela é dada pela sigla QG. Então, essa radiação, ela vai fazer o quê? É a quantidade aí de radiação que está entrando dentro do nosso planeta aí. Então, com isso, nós vamos ter que a radiação solar global, ela vai depender da minha radiação solar, que eu já aprendi a calcular, extraterrestre, e essa radiação ela vai ser dependente de latitude e da época do ano. Eu vou ter ainda a questão do meu coeficiente, esses coeficientes aí vai variar de acordo com a localidade. Nós vamos aprender a calcular esses coeficientes, que na verdade essa radiação solar global, ela segue é como se fosse um cálculo de regressão. Então isso aí, ele vai ser o quê? Vai me gerar algumas características aí que eu vou ver a partir de agora. E eu vou analisar também o período que eu vou observar esse brilho solar e eu vou levar em consideração também o meu fotoperíodo. Então, aqui, nós vamos precisar de quais dados para calcular? Se eu der para vocês aí questão de latitude e época do ano, o que vai faltar para eu calcular aqui, para eu chegar nesse valor? Hein? Cadê vocês? Eu vou precisar calcular a minha radiação extraterrestre. A radiação extraterrestre, ela vai precisar do quê? Eu vou precisar da minha declinação solar, eu vou precisar do meu ângulo horário do nascer do sol, eu vou precisar da minha constante solar. Então, aqueles cálculos que nós vimos na aula passada, a gente vai continuar utilizando para quê? Para esse cálculo aqui. Porque eu tenho que calcular o meu Q0. Calculando o meu Q0, eu consigo, de acordo com o fotoperíodo também, eu vou conseguir achar esse valor. Então, locais ou épocas com maior umidade no ar terão valores menores desses coeficientes A e B. Então, por exemplo, os valores observados para A e B para Viçosa seria A igual a 0,23 e B igual a 0,38. Esse valor vai mudar de acordo com a localidade e de acordo também com a região, né? De acordo com a nossa latitude. E isso aí
em alguns livros vocês vão encontrar para algumas cidades esses valores já calculados. Quando eu não tiver esse valor, eu vou ter que calcular. E para eu calcular esses coeficientes, uma da formas de se determinar seria o meu coeficiente A é 0,29 vezes o cosseno da minha latitude e o B vai manter sempre constante, igual a 0,52. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma latitude de menos 20 graus, o que significa uma latitude de menos 20 graus? Luiz? Luiz? Priscila? Alguém? É que tá no sul. No sul? Indica sul. Indica sul. Muito bem. Se fosse positivo, seria? Norte. Norte. Então, vamos levar em consideração que eu tenho aí uma latitude de menos 20 graus. Eu vou calcular para um dos equinócios. E nisso aí, eu já dei o valor aqui, que o meu Q0 ele vai ser igual a 35,54 megajoules por metro quadrado por dia. E eu tenho que o meu fotoperíodo é de 12 horas. E esse Nzinho que tem na fórmula, ele é o número de horas observado desse brilho solar. Então, isso aí nós vamos ver quais são os aparelhos que eles vão me dar esse valor de N. Então, eu tendo esse valor de N, é o valor de observação, eu vou conseguir calcular a minha radiação global. Então, meu N, meu número de horas de observação do brilho solar foi de 8,5 horas. Então, o que eu fiz aqui? Eu calculei o quê? Eu vou calcular o meu coeficiente A, né? Se vocês quiserem ir fazer o cálculo junto aí, 0,29 vezes cosseno da minha latitude. A minha latitude é menos 20, tem que lembrar de colocar o menos 20. Eu vou ter que o meu coeficiente ele vai ser de 0,273. Ou 0,27, né? Aqui na região de Viçosa, eu tenho um coeficiente de 0,23. Então, isso aqui mudou o quê? Eu não sei a latitude de Viçosa ao certo, mas mudou a latitude. Se mudou a latitude, muda o coeficiente. O B ele padronizou como 0,52, porque a variação é muito pequena, então utiliza-se esse padrão quando eu não tenho uma localidade que já tem esse valor, e aí eu consigo chegar ao quê? Que a minha radiação solar global, ela foi nesse período de observação, igual a 22,80 megajoules por metro quadrado por dia. Então, aqui eu consigo calcular a quantidade de radiação solar que está incidindo aqui. E aí eu começo a observar que a radiação solar seria o quê? O que é radiação solar, né? Radiação solar, na verdade, seria comprimento de ondas. Então, a radiação, ela vem em forma de ondas. E aí vamos relembrar aí um pouquinho da física, né? O que é uma onda? Se eu pegar aqui, qual que seria a anatomia de uma onda? Eu tenho a crista da minha onda, a parte superior, o vale, que é a parte inferior. Então, a distância entre um vale ou a distância entre uma crista e outra, isso aqui seria o quê? O comprimento da minha onda. Então, o comprimento de onda é calculado aí pela letra lambda. Então, eu vou ter aqui qual que seria esse comprimento de onda. E eu tenho que a minha amplitude seria o quê? Seria metade da minha crista, da minha onda. E aí eu tenho que, de acordo com o meu espectro de cores do visível aí, eu vou ter diferença no comprimento de onda. Ou até mesmo de acordo com o que eu estou trabalhando, eu tenho uma diferença com o comprimento de onda. Então, analisando a onda de TV e de rádio aqui, o que vocês me dizem com relação ao comprimento de onda da TV com a radiação solar? A da TV é maior que a do raio solar. Eu tenho um comprimento de onda maior, né? Mas para que eu preciso de estudar esse comprimento de onda? O que esse comprimento de onda tem a ver com o que eu estou falando aqui? Alcance. Alcance. E nós vamos ver também que algumas características de acordo com o comprimento de onda, ele vem em algumas das leis da radiação
e é os princípios que nós utilizamos para muito equipamento, inclusive é um equipamento que vai ser muito frequente na nossa vida daqui para frente. Nós vamos chegar lá. Então, com isso aqui, vocês conseguem observar que eu tenho o quê? Vários comprimentos de onda, de acordo com o equipamento ou de acordo com a luz no visível, eu vou ter essa diferenciação. E aí, quando nós falamos em radiação solar no comprimento de onda aí da linha do visível, qual que seria a função dessa luz visível? Hein? Qual que seria a função? Gerar cor? Sim. Mais o quê? Além de ser colorida, né? Eu não sei o que que é, não, mas essa quantidade aí do lado aí tem alguma coisa a ver. Essa aqui seria a questão, na verdade, a variação do comprimento de onda mesmo. Mas, na verdade, essa radiação solar do visível seria a radiação que é considerada fotossinteticamente ativa. Então, além de ser o que dá cor dentro da nossa atmosfera, ele também faz parte aí da questão da nossa processo de fotossíntese. Inclusive, uma das características interessantes seria que é o seguinte, quando nós pegamos aí, por que o céu é azul e não roxo? Hein? Porque o comprimento de onda no lugar do céu é o do tamanho da cor azul, não sei, uma coisa assim. Quem dá mais? Hein? O que acontece? Se nós analisarmos, por exemplo, comprimento de onda do azul, ele tem uma capacidade maior de ser absorvido. E essa capacidade de absorção é o que acaba gerando esse tom azul que nós vemos no céu. Então, de acordo com algumas angulações que esses raios solares eles encontram, a gente acaba refletindo aí várias cores com o que a gente consegue observar. Lembrando que a composição da atmosfera, ela tem praticamente os compostos azoto, oxigênio, dióxido de carbono, vapor d'água e alguns outros gases raros. Então, essa aí seria a composição da nossa atmosfera. Então, de acordo com essa composição, cada composto desse, ele acaba absorvendo um tipo de onda diferente. Então, tem o processo de absorção, tem o processo de reflexão, tem o processo de transmitância dessa radiação, dessa onda. Então, de acordo com a composição da nossa atmosfera, nós vamos ter algumas modificações dentro dessa questão da nossa radiação. E aqui entra uma coisa interessante, que se eu aumento a concentração de dióxido de carbono, qual que é o problema que isso pode me gerar? É um problema bem comum, que todo mundo fala, já foi cansado de debater isso em mídia, as mídias diretas debate. Oi? Efeito estufa? Efeito estufa. Então, o dióxido de carbono, ele acaba auxiliando o processo de absorção dessas ondas. E acaba que o quê? Quanto mais dióxido de carbono eu tiver, mais ondas eu vou conseguir absorver, as ondas que acabam colidindo essas moléculas, no que essa molécula acaba absorvendo esse comprimento de onda, essas moléculas, ela aumenta a sua energia cinética e começam a se chocar uma com a outra. E com esse atrito entre as moléculas, acaba gerando vamos dizer assim, um desprendimento de energia. E essa energia vai ser energia em forma de calor. E acaba aumentando o calor dentro da superfície. E aí nós temos que a radiação solar, ela tem alguns processos diferenciados. Então, eu posso ter a radiação solar direta,
Essa radiação solar direta, ela é principalmente quando eu tenho o quê? Um céu extremamente limpo. E quando eu tenho o processo de formação de nuvens, no entanto, a gente pode observar que em dias nublados, nós vamos ter uma menor incidência de radiação solar. No entanto, o dia acaba ficando mais fresco e a gente observa uma série de fatores aí que acabam modificando. Por que que isso acontece? Essa radiação solar, quando ela encontra um obstáculo, como por exemplo uma nuvem, ela acaba se tornando uma radiação solar difusa. Parte dessa radiação ela vai ser refletida para o espaço novamente. Bate na onda, parte é refletida e parte ela vai ser absorvida. Então, esse processo em que ocorre a passagem da radiação pela minha nuvem é chamado de processo de absorção. A radiação que bate na nuvem e retorna para o espaço é chamada de radiação difusa. Nós temos a radiação solar direta, quando não tem nenhum obstáculo, nenhuma interferência, o Sol incide, parte dessa radiação ela vai ser absorvida pelo solo, no caso, e parte vai ser refletida. E acaba que o quê? Todo o corpo ele emite radiação solar. Pelo fato de todo o corpo emitir radiação solar, a Terra ela também emite uma radiação solar. Só que a Terra ela vai emitir uma radiação solar na mesma frequência, na mesma potência que o Sol? Sim, não, talvez, depende. Não. Não. Nós emitimos radiação? Acho que sim. Acho que também. Nós emitimos radiação. Todo corpo que tem temperatura acima de 0 graus, ele emite radiação. Só que essa radiação ela pode variar com relação à quantidade. Se Deus quiser, daqui uns dias vamos estar todos trocando radiação solar, não. Vamos estar trocando radiação dentro da sala de aula, né? Tudo der certo. Então, essa radiação, quando eu tenho uma temperatura mais amena ou um dia que estiver mais nublado, eu vou ter uma absorção, parte dessa radiação vai ser absorvida, e com isso, qual que poderia ser o impacto de parte dessa radiação ser absorvida e parte dessa radiação ser refletida de volta para o espaço? Vai ter redução no processo fotossintético? O pouco que vai de radiação já faz a fotossíntese, não? Faz a fotossíntese. No entanto, se nós observarmos, né, isso aí são estudos que já foram feitos, né, radiação solar direta. Chega um certo momento, o que vai acontecer? A temperatura começa a elevar, mesmo com o tempo nublado. E acaba que o processo de fotossíntese ele vai fazer o quê? Cair. Isso independentemente. Se o Sol tiver uma radiação mais direta ou uma radiação menos intensa. Por quê? O que está relacionado com o processo de fotossíntese? Abertura e fechamento dos estômatos, né? Estômatos. Isso aí. Então, no que ocorre o processo de abertura e fechamento do estômago, esse abertura e fechamento é para a entrada de CO2. Acaba que o quê? Quem que regula o fluxo de abertura e fechamento de estômago? É a radiação? Não. Não. Então, a abertura e fechamento de estômago ela vai continuar de forma normal. E aí nós temos que ocorre quando essa radiação ela entra dentro da nossa atmosfera, vamos dizer assim, nós vamos ter que, à medida que ela vai passando por camadas, vai ocorrendo o quê? O que vocês observam os raios sendo emitidos do Sol para essa última fase aqui de emissão de radiação? Essa parte aqui. A primeira camada é mais quente. E vai mais diminuir concentrado, a né? temperatura.
Então, quanto maior for a distância percorrida por essa radiação, mais espalhada essa radiação ela Isso. vai ficar. Que aí Fica. essa AU aqui seria unidade astronômica. Então, aqui eu posso observar que o quê? Que acaba que, na medida que eu aumento a minha distância, a minha irradiância ela vai tender a diminuir. Por quê? Ela vai estar mais espalhada. Na primeira parada dela aqui, eu tenho ela mais concentrada. Ela percorreu uma distância pequena, então ela vai ser mais concentrada. Na medida que ela for percorrendo, ela vai se espalhando e, vamos dizer assim, ela perde, né? Potência seria, no caso. E aí nós vamos entrar nas leis da radiação solar. A primeira lei que nós vamos observar seria a lei de Wien. Então, essa lei, ela estabelece o produto entre a temperatura absoluta, que é a temperatura acima de 0 graus, de um corpo e o comprimento máximo de onda que esse corpo ele é capaz de emitir. Então, esse comprimento máximo de emissão energética, ela é considerado como uma constante, que seria essa constante aqui, né, de milikelvins. E aí, o que vai acontecer? Observem aqui a questão comprimento de onda do Sol e o comprimento de onda da Terra. Qual que é a diferença do comprimento de onda do Sol e o comprimento de onda da Terra? Hein? Uai, o do Sol tá mais elevado, né? Tá, Mais o alto. Sol ele vai ter uma maior amplitude, né? Amplitude, E com relação ao comprimento de onda? Da Terra é maior. O comprimento de onda da Terra é maior. Concorda com isso? isso. Então, vamos observar o seguinte. Se eu quiser calcular o meu comprimento de onda, de acordo com essa fórmula aqui, vai ser o quê? Temperatura vezes o meu comprimento máximo de onda vai ser igual a 2,898 vezes 10 a sexta. Então, se eu quiser calcular aqui o meu comprimento de onda, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar a temperatura e passar dividindo por essa constante, correto? Então, nesse caso, eu vou ter aqui o quê? O meu comprimento de onda máximo vai ser igual ao quê? A minha constante dividido pela minha temperatura. E essa temperatura ela tem que ser dada em graus Kelvin. E aí nós podemos observar aqui, nessa figura aqui, essa figura aqui seria o quê? O comprimento de onda de acordo com a minha temperatura. Então, o que eu posso analisar de acordo com a minha temperatura? Quando eu analiso isso aqui. Quanto maior for a minha temperatura, o que vai acontecer com o meu comprimento de onda? Vai diminuir. Vai diminuir. Então, quanto menor for a minha temperatura, maior vai ser o meu comprimento de onda. Por que dessa relação? Que agora eu estou falando com vocês aqui, ó. A temperatura está relacionada com o comprimento de onda. Se a minha constante ela é dividida pela minha temperatura, se eu aumento a temperatura, com certeza vai acontecer o quê? Uma redução no comprimento de onda. E aqui a gente pode observar nitidamente isso, que essa temperatura aqui de 3.000 graus Kelvin é a temperatura da Terra, e aí são considerados como ondas longas, e o Sol ele tem uma temperatura de 6.000 Kelvin, então 6.000 Kelvin são considerados como ondas curtas. E na hora que nós formos para o balanço de energia, nós vamos ver que o balanço de energia ele vai depender, vai ser o somatório das minhas ondas curtas com as minhas ondas longas. Então, eu preciso de entender a relação que existe com relação a comprimento de onda e temperatura. Tem alguma dúvida com relação a essa lei? A lei de Wien, então, ela vai ser o quê? Ela está relacionada o comprimento de onda com a minha temperatura. Ok? Então, vamos calcular aí a temperatura de um ser humano depois, né? Pega a temperatura corporal dele, transforma para Kelvin e faz essa questão aí que a gente vai achar o nosso comprimento de onda. Então, se eu for analisar aí a temperatura nossa é o quê?
relacionado com graus Kelvin? O que vocês acham? Vai ser acima de 3.000, abaixo de 3.000 ou acima de 6.000? Nossa temperatura vai ser menor, né? Então, a gente vai ter um comprimento de onda bem maior. E aí, nós temos uma outra lei aí da radiação, que é a lei de Stefan-Boltzmann. Então, essa lei, ela está relacionada com o quê? Todo corpo com temperatura acima de 0 graus, ela vai emitir energia radiativa. E essa energia radiativa, ela é proporcional à quarta potência da temperatura absoluta desse corpo. Então, aqui eu vou ter o quê? Para eu calcular qual que seria esse E maiorzinho aqui, maiúsculo, ele significa a minha emitância. Aqui eu tenho a minha emissividade. Eu tenho aqui a constante de Stefan-Boltzmann e a minha temperatura. Então, essa temperatura, ela também tem que ser em graus Kelvin. Então, o que vai acontecer aqui? De acordo com o poder emissivo do meu corpo, se eu for analisar o corpo como sendo a nossa Terra, essa capacidade emissiva, ela vai ser de 0,95. Se eu for analisar a capacidade emitiva do Sol, a capacidade emitiva do Sol, ela é igual a 1. Anota isso aí, que isso aqui faz diferença na hora de fazer os cálculos, tá? Então, aqui nós vamos observar também que o corpo humano, ele vai emitir energia. E aqui a gente pode observar que esses pontos vermelhos aqui são os pontos aonde nós temos uma maior emissão de energia. E aí eu posso observar, de acordo com essa constante aí, o que vai acontecer com essa temperatura aqui? O que está acontecendo aqui com os meus 4 gráficos? Tá subindo a amplitude da onda. Tá subindo. E o que está acontecendo com o comprimento de onda? Tá diminuindo. Tá diminuindo. Então, aqui eu posso observar o quê? Esse gráfico aqui, a temperatura 1 é menor que a temperatura 2, que é menor que a temperatura 3, que é menor que a temperatura 4. Qual que tem o maior comprimento de onda? Temperatura menor, eu tenho maior comprimento de onda. Temperatura maior, eu tenho menor comprimento de onda. Isso aí, menor comprimento de onda. Aí vocês vão me perguntar assim, mas para que eu preciso saber isso? Qual que seria a função dessa lei? Ver a temperatura do corpo. Ver a temperatura corporal. Então, esse aparelhinho que mede, só pega perto da sua testa aqui e mede a sua temperatura, né? Se fosse há um tempo atrás, muitos iam falar que isso aí é obra do coisa ruim. Mas qual que é a explicação para esse aparelhinho conseguir aferir a nossa temperatura? De acordo com a temperatura, eu vou ter comprimento de onda diferente. E esse comprimento de onda diferente está relacionado, e aí o sensor consegue me dar o quê? Qual que seria a minha temperatura corporal. Show? E aí, quando nós vemos a questão da associação da lei de Venn e a lei de Stefan-Boltzmann, nós podemos observar o quê? Aqui nós temos a radiação solar, e aqui nós temos a radiação emitida pela Terra. Radiação emitida pelo Sol e radiação emitida pela Terra. O que eu posso observar para relembrar vocês, para vocês não esquecerem, com relação aqui ao meu comprimento de onda? Olha a escala. Hein? Da Terra, o comprimento de onda é maior? Da Terra, o comprimento de onda ele é maior. Então, eu tenho que o quê? A Terra ela tem um maior comprimento de onda, então ela é considerada como ondas longas, né? São as ondas longas. E o Sol seria as ondas
curtas. Curtas. Show? Uhum. Nossa, nosso tempo passa tão depressa. E aí, gente, nós temos alguns aparelhos que são utilizados aí para medida de irradiância. Esses aparelhos aqui, se vocês pegarem lá no material que está no AVA, vocês vão encontrar lendo a respeito desses materiais. Então, isso aqui seria, na verdade, o quê? Eles vão estar medindo aí irradiância solar global, quantidade de radiação que está incidindo. Esse primeiro aparelho aqui é o actinógrafo. Então, ele tem duas placas bimetálicas e de acordo com que essas placas, eu tenho uma placa branca, você observar aqui, eu vou ter as placas brancas e eu tenho uma placa preta. De acordo com a absorção que essas placas elas vão sofrer, de acordo com a radiação que está incidindo ali, essa placa ela acaba ocasionando um processo chamado de dilatação. Então, esse processo de dilatação, ele vai fazer o quê? Ele acaba proporcionando, de acordo com a minha engrenagem aqui, vai modificando a pena que fica localizado na ponta desse equipamento, e essa pena ela vai registrando o número de horas que eu tenho aí de brilho solar e também a quantidade de brilho solar que eu tive naquele dia. E o que nós pegamos desse aparelho, que é chamado de actinograma, que seria mais ou menos isso aqui. Isso aqui é o que esse aparelhinho faz durante um dia. Olha aqui como é que ele está calculando aqui a questão da nossa radiação solar global. E aqui, o que eu posso observar com essa radiação aqui? O que seria isso aqui? Beleza, Hein? Aqui eu estou observando o quê? A formação de uma onda. Onda. Correto? E aí nós temos um outro aparelho que é o piranômetro. Esse piranômetro, ele é um elemento com algumas placas, né? O sensor dele é um sensor de placas, que seria a função tipo uma termopilha. E na medida que esse sensor ele vai ter a junção fria, que são a parte negra do meu equipamento, e a junção fria, que é a parte branca, e a junção quente, que seria a parte negra. Então, na medida que ocorre o processo de absorção da radiação, ele é protegido por um globo transparente. Então, na medida que ocorre o processo de absorção, esse processo de absorção, o que vai gerar? Ele vai gerar uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica, esse sinal vai ser captado de acordo com o sistema automático. Essas informações vão ser mandadas aí via satélite, e isso aí vai chegar para a gente consegue baixar esses dados. Um outro aparelho interessante, aí não vou ficar falando de aparelhagem não, é o heliógrafo. O heliógrafo, ele é um sensor esférico. Então, de acordo com essa esférica aqui, de acordo com o que a radiação ela incide, quem já brincou aí de convergência de luz solar para colocar fogo no papel? Utilizando uma lente. Vocês já tentaram fazer isso quando era criança? Já tentei, mas não deu certo não. Isso aí é brincadeira, era uma brincadeira muito legal. Então, o que vai acontecer? Quando ocorre o processo de convergência dessa radiação, essa radiação solar, ela acaba emitindo calor, e esse calor vai gerar o quê? Queima desse papel. Então, durante o dia, ela vai captando essa quantidade de radiação. Essa radiação, se a gente observar aqui, ó, tá vendo que a fita ela foi queimada? Olha aqui o rastro. Então, aqui eu consigo ter, de acordo com essa fita, o quê? Qual que foi o número de horas de insolação, e esse número de horas de insolação vai servir para calcular o quê? A minha irradiância global diária, que é justamente com a minha radiação extraterrestre e o meu fotoperíodo, eu consigo calcular essa quantidade de radiação. E de acordo com a estação do ano, eu tenho que as fitas elas são diferentes, justamente por causa da inclinação da radiação solar, tá? E encerramos essa aula por aqui, beleza? Eu vou disponibilizar lá os slides para vocês hoje e a aula daqui a pouquinho. Então, show pra vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Um beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Tchau.